10 coisas surpreendentes que você não sabia sobre os vikings. Você achava que sabia tudo sobre os vikings. Com todas as criaturas e estereótipos retratados, provavelmente, há coisas que nunca ouviu falar dos navegantes. Escandinavos que invadiram e atacaram as ilhas britânicas, e muito mais, entre os séculos 9 e 10. Descubra 10 fatos surpreendentes sobre os vikings. 1. Nada de capacetes com chifres. Esqueça quase todos os trajes de guerreiros vikings que você já viu. Claro, os nórdicos provavelmente usavam um capacete, mas aquele adornado com chifres. Em descrições da era vikings, eles não aparecem, e o único capacete autenticamente vikings descoberto é definitivamente sem chifres. Pintores teriam lançado a tendência no século XIX, talvez inspirados por descrições feitas por antigos gregos e romanos de europeus do norte. Muito antes de sua época, padres nórdicos e germânicos de fato usavam capacetes adornados para fins cerimoniais. 2. Ótima higiene para a época. Entre barcos e remos e inimigos decapitados, os vikings deviam ter um fedor dos infernos, não é mesmo? Muito pelo contrário. Escavações em locais vikings revelaram pinças, lâminas de barbear, pentes e limpadores de ouvidos feitos de ossos e chifres de animais. Os vikings também se lavavam, no mínimo, uma vez por semana, uma frequência muito maior que a dos outros europeus na época. E gostavam de tomar banho em fontes termais. 3. Líquido peculiar para fazer fogo. Embora gostassem de limpeza, os vikings não tinham problema em aproveitar o poder dos excrementos humanos. Eles colhiam um fungo chamado touchu ou da casca das árvores e ferviam por vários dias na urina antes de jogá-lo em similar a um feltro. O nitrato de sódio encontrado na urina fazia com que o material ardesse em vez de queimar. Desta forma, eles eram capazes de carregar fogo. 4. Os mortos ficavam em barcos. Não há dúvidas de que os vikings amavam seus barcos a tal ponto que, para eles, era uma grande honra ser enterrado em um. Na religião norse, guerreiros valentes entravam em domínio festivos e gloriosos após sua morte, e pensava-se que as embarcações que o serviam bem em vida o ajudariam a chegar ao seu destino final. Soldados distintos e mulheres importantes eram, muitas vezes, colocados para descansar em navios, cercados por armas, bens valiosos e, às vezes, até mesmo escravos sacrificados. 5. Tráfico de pessoas. Muitos vikings ficaram ricos por causa do tráfico de pessoas. Eles capturavam e escravizavam jovens enquanto saqueavam povoados anglo-saxões, célticos e eslavos. Esses servos, como eles eram conhecidos, eram então vendidos a grandes mercados de escravos em toda a Europa e Oriente Médio. 6. Mulheres possuíam alguns direitos. As meninas vikings se casavam com apenas 12 anos e deviam cuidar da casa enquanto seus maridos embarcavam em suas aventuras. Ainda assim, elas tinham mais liberdade que todas as outras mulheres de sua época. Desde que não fossem escravas, as vikings podiam herdar propriedades, pedir o divórcio e reaver seus dotes se o casamento terminasse. 7. Maioria trabalhava na fazenda. Esta notícia pode vir como uma decepção, mas boa parte dos vikings carregava foices, não espadas. É verdade que alguns eram piratas cruéis, que saíam de seus barcos apenas para queimar vilarejos, mas a maioria semeava pacificamente centeio, cevada e aveia pelo menos em uma parte do ano. Eles também criavam gado, cabras, porcos e ovelhas em suas pequenas fazendas, que, normalmente, produziram alimento suficiente para a família. 8. Esqui por diversão. Os escandinavos construíram esquis primitivos há, no mínimo, 6.000 anos, embora os russos antigos tenham os inventados antes. Na era vikings, os nórdicos tinham o esqui como uma maneira eficiente de se locomover e uma forma popular de recreação. Eles até mesmo adoravam um rei do esqui, Ulr. 9. Cabelos loiros como ideal de beleza. Para estarem em conformidade com os ideais de beleza de sua cultura, os vikings morenos, geralmente homens, usavam um sabonete poderoso com um teor alto de soda cáustica para descolorir seus cabelos. Em algumas regiões, também as barbas eram clareadas. É provável que esses tratamentos tenham ajudado os vikings com um problema muito mais espinhoso e difícil de controlar que as jubas douradas, os piores.
10. Não eram um grupo unidos. Os vikings não reconheciam seus companheiros vikings. Na verdade, eles sequer se chamavam vikings. O termo se refere apenas aos escandinavos que partiam para expedições oceânicas. Durante a Era Vikings, o território que agora incluía Dinamarca, Noruega e Suíça era uma colcha de retalhos de tribos que lutavam constantemente umas contra as outras. Quando eles não estavam causando estragos em terras estrangeiras, e claro. Você sabia? Guilherme I, o Conquistador, o rei normando que invadiu a Inglaterra em 1066 e mudou radicalmente o curso da história britânica, era descendente de guerreiros vikings. Seus ancestrais receberam o Ducado da Normandia no início do século X em troca da promessa de parar de saquear a França. Se você gostou deste vídeo, inscreva-se no canal, deixe seu like, ative o sininho das notificações e não se esqueça de deixar seu comentário. Canal AST TV, um canal feito para você.